Bom, meu nome é Marília e vamos falar sobre o uso de jogos digitais no processo de aprendizagem. A nova era da sociedade exige maior rapidez e demanda na quantidade de informação, o que nos leva a elaborar outros olhares e a eleger novos interesses. Para que a aprendizagem seja efetiva e atraente para as gerações atuais, são necessários recursos interativos e engajadores, semelhantes ao que os estudantes estão familiarizados em suas rotinas, fazendo com que estes se interessem pelos conteúdos propostos. Logo, a educação não pode ficar alheia a esta realidade, mas sim deve utilizar esta ferramenta no processo de aprendizagem, fazendo com que as aulas se tornem mais interessantes e mais próximas da realidade vivenciada. Nesse contexto, a aprendizagem baseada em jogos digitais surge como uma tendência que está em plena consolidação em diversas partes do mundo. Podemos dividir os jogos voltados à educação em três. São eles: jogos educacionais ou educativos, projetados especificamente para a educação, são criados para abordar temas escolares, como, por exemplo, jogos ligados à alfabetização, como brincadeiras com cubos com letras, cartões com figuras de animais, jogos da memória, entre outros. Temos também a gamificação. Utiliza elementos e dinâmicas dos jogos, como níveis, progressões, pontuações de forma lúdica em ambientes analógicos ou virtuais de aprendizagem. Um ótimo exemplo que posso citar aqui é o quiz feito pela professora Catarina na semana 4, para revisar os assuntos estudados. Ao final do quiz, ele mostra uma porcentagem de acertos. E, por fim, os jogos epistêmicos. São jogos de computador que o jogador aprende a pensar como um profissional. Trata-se de simuladores de profissões, objetivando o aprendizado de novos conceitos e formas de pensar. Estes jogos reproduzem situações para que o jogador realize atividades como engenharia, hotelaria, jardinagem, medicina, veterinária, entre outras atividades. Então, pensando na utilização dos jogos digitais no processo de ensino, podemos apresentar algumas vantagens. O processo de aprendizagem pode se tornar mais dinâmico e atraente. A diversificação de recursos do ensino se torna um estímulo motivacional para o aluno. Podem ser exploradas outras habilidades além do conteúdo, como coordenação motora, raciocínio lógico, orientação espacial, dentre outras. Inclusive, o jogo digital ele pode facilitar ao professor ver algumas dificuldades que o aluno pode apresentar em algumas dessas habilidades. Também tem a vantagem da interdisciplinaridade e da interação e do trabalho em equipe, né? Melhorias na socialização em grupos. Os jogos digitais, eles podem, assim, com essas vantagens, ser potenciais ferramentas pedagógicas. Porém, se eles não passarem por um planejamento pedagógico correto, eles podem provocar efeitos inversos e apresentar algumas desvantagens, como se tornar atividades aleatórias, sem fundamentação para o aluno. O aluno pode até estar motivado a jogar, a participar da atividade, porém, ele não vai estar fazendo a significação correta dos conteúdos. 2 seria o não aproveitamento do tempo. A utilização do jogo em sala de aula pode demandar um tempo maior e o professor pode estar fazendo sacrifício de outras atividades ou outros conteúdos. 3 seria a perda do caráter lúdico através de interferência constante. Se o professor não faz um planejamento pedagógico correto, né, se ele não tem os objetivos corretos para a utilização daquele jogo, ele tende a precisar fazer diversas interferências e vai atrapalhar o dinamismo do jogo. 4 seria a obrigatoriedade descaracterizando a qualidade de voluntariedade do jogo. Se o aluno se vê como obrigado a participar, ele perde parte do estímulo, que seria uma das vantagens apresentadas anteriormente. Meu nome é Juliane Alves, eu vou falar sobre desenvolvimento cognitivo. Então, através dos jogos, é possível influenciar o desenvolvimento, em que ele pode ser dividido em 4 estágios, em que o indivíduo pode se encontrar. Esses 4 estágios são: o primeiro, o sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos; o segundo, o pré-operatório, dos 2 anos aos 7 anos; o terceiro, operatório concreto, dos 7 anos aos 12; e, por último, operatório formal, dos 12 anos em diante. No sensório motor,
ela tem um momento de exploração e conhecimento do ambiente e tudo que o cerca. Então, nesse momento, a criança ela vai começar a realizar a mesma ação, o mesmo movimento, repetidas vezes, a fim de descobrir a sua consciência. E isso está fortemente conectado com o desenvolvimento da sua coordenação motora. Já no pré-operatório, é nesse momento que ela ocorre um amadurecimento da fase anterior, com o começo do simbolismo e a necessidade de respostas para o porquê de algumas coisas e a consequência de outras coisas também. Então, nesse momento, ela começa a tentar dar explicação a quem não está participando de uma brincadeira, de uma situação, como se ela estivesse explicando a si mesma. E a cada avanço nesse estágio, a criança começa a ter uma compreensão mais complexa do que a cerca, objetos, cores, funções, tamanhos e etc. A etapa do operatório concreto se dá aproximadamente entre os 7 e 10 anos de idade. Durante esse estágio operacional concreto, a criança atinge o uso das operações completamente lógicas, pela primeira vez. Então, o pensamento deixa de ser dominado pelas percepções e a criança torna-se capaz de resolver problemas que existem ou existiram, concretos, em sua experiência. Sendo assim, agora a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. Daí a gente tem como exemplo esse jogo, que é uma adição que utiliza recursos das cores, das formas, dos presentes e que está na faixa etária de 4 anos para cima. Pode passar, por favor. Na etapa do operatório formal, que é a quarta etapa, a criança começa a raciocinar lógica e sistematicamente. Isso quer dizer que esse estágio é definido pela habilidade de engajar-se no raciocínio abstrato, ou seja, as deduções lógicas podem ser feitas sem o apoio de objetos concretos. Em outras palavras, a representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais apenas à representação, nem somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis, buscando soluções a partir daí. A escolha dos jogos digitais. Ao admitirmos a proposta de uso de jogos para o ensino e o aprendizado, devemos observar uma série de elementos que distinguem o que é encarado como um simples jogo de uma proposta integralmente alinhada a um objetivo curricular específico. Isso se deve ao fato de que jogos digitais sem propósitos educacionais específicos possuem muitos elementos de interatividade em comum com sua respectiva contraparte, os jogos digitais educativos. Então, devemos ficar atentos na escolha dos jogos digitais, porque é muito fácil confundir um jogo não educativo com um jogo educativo. O ideal é optarmos sempre pelos jogos que estimulam a aprendizagem. Os jogos digitais educacionais devem possuir objetivos pedagógicos e sua utilização deve estar inserida em um contexto e em uma situação de ensino baseados em uma metodologia que oriente o processo através da interação, da motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem do conteúdo. Então, o uso do jogo ele não pode ser uma coisa aleatória. O jogo ele deve ser um facilitador no processo de ensino e aprendizagem, e para isso ele deve ter relação com os conteúdos. Diante de tudo que foi apresentado sobre jogos digitais, eu vou falar um pouco sobre o trabalho que foi feito na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre jogos digitais na educação à distância, percepção dos adultos sobre o lúdico e a aprendizagem. Avaliou-se antecipadamente, através de entrevistas, se havia experiência prévia do jogador ou se o mesmo era ou não jogador. Com base nessas características dos jogadores, foi possível fazer a avaliação do jogo, a avaliação da aprendizagem pelo jogo e a avaliação da aprendizagem no curso. E no que se refere a esses dois aspectos da aprendizagem, avaliou-se a motivação dos cursistas. O jogo utilizado foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina e se apresenta como uma trilha sinuosa e sugere um caminho a ser percorrido.